Hoje eu tô aqui, como vocês podem ver ao fundo, o rio Piraquiaçu. Tô aqui com a jornalista, cineasta, fotógrafa Carol Felício, que fez recentemente um documentário chamado Travessia, falando sobre a aldeia indígena que nós temos aqui no município de Aracruz. Carol, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente como surgiu essa ligação, até porque você fez o parto, né? É fotógrafa de parto. Então eu queria que você contasse como surgiu a sua ligação com a aldeia indígena aqui. Isa, a minha ligação com a aldeia, ela veio bem antes dos filmes, né? Eu já tinha uma relação de amizade, afeto com algumas pessoas daqui e ao mesmo tempo trabalhando com fotografia e filme de parto. Eu trabalho na fotografia e no filme de parto com um público muito... Eu falo que eu trabalho na bolha, né, do parto humanizado. Então eu acompanhava muito as mulheres buscando cada vez mais, e que bom, né, um parto humanizado, que respeite seus movimentos, posições que sejam fisiologicamente mais confortáveis para parir. Então seria o parto de cócoras, o parto na água. E isso nada mais é do que uma busca por conhecimentos ancestrais. E aí que mulheres indígenas já conhecem e fazem, né, desde sempre. E aí aqui na aldeia, com as pessoas, as minhas amigas que engravidavam, a Rosani, que foi a primeira mulher que trouxe mais isso, né? Que eu fui convidada para fotografar o parto dela desde o primeiro parto. Ela escolheu ir para o hospital no primeiro, e aí outras mulheres indo para o hospital. E aí isso me deu uma certa angústia, assim. Eu falei, gente, por que né, nos grandes centros urbanos, as mulheres estão buscando o retorno por esses conhecimentos ancestrais, enquanto aqui na aldeia elas estão buscando os partos hospitalares, né? Por quê? Era a minha primeira pergunta. E a segunda questão era como elas estão sendo recebidas nos hospitais, com a sua cultura, com as suas peculiaridades. Então eu falei, eu preciso entender mais isso, investigar isso, sabe? Falar sobre isso. E aí eu escolhi fazer isso através de um filme, que foi o meu primeiro filme, que foi o Travessia. Olha que interessante, gente. E Carol falou muito bem sobre isso. Enquanto as mulheres da cidade estão voltando às origens, aqui está tendo essa procura pelos hospitais. E aí, o que aconteceu? O que te marcou profundamente? Então, sobre o parto da Rosani, o que eu percebi muito, assim, isso foi bem marcante para mim. O dilema delas entre parir no hospital, que teoricamente seria um lugar mais seguro, mas ao mesmo tempo um lugar de insegurança emocional. Então um lugar que teoricamente seria mais seguro nessa questão de saúde, por ter ali talvez um aparelho enfim, todos esses equipamentos, né? E ao mesmo tempo o lugar de conforto dela, o lugar de segurança emocional é a avó, que é parteira, né? Que foi parteira a vida inteira, que fez o parto das filhas, das netas, das noras. Então esse dilema é bem difícil assim para elas. Então isso é uma coisa que me marca, assim. E a Querechu faz parte do filme. Isso. A Querechu, no Travessia, ela apareceu ali com a figura dessa anciã, que foi parteira da aldeia, que é pajé da aldeia, que faz as rezas na casa de reza. A protagonista do filme é a Rosani, né, que estava grávida durante as gravações, e a gente pôde acompanhar o parto e ter o registro desse parto. Mas a Querechu, ela aparece ali e ela tem uma força imensa. Ela traz muito essa atenção para ela, né? Ela é realmente uma figura muito mágica, assim, né? Muito preciosa. E chamou tanta atenção que eu falei, a Querechu precisa de um filme só para ela. Pois é, e esse filme, esse segundo documentário, está surgindo aí como legado. Isso. O legado, né? Que é o legado de Querechu. É o filme que vai guardar, a minha ideia era guardar. Eu falei, gente, quanto conhecimento essa mulher tem. Querechu, ela nasceu na estrada, no caminho que os guaranis fizeram do Paraguai para cá, né, trazidos pela avó, a Tatantim. E a Querechu nasceu no meio do caminho e se estabeleceu aqui, criou aqui os filhos, os netos, agora os bisnetos. É uma grande conhecedora das medicinas, da floresta, da reza, da cultura indígena, e uma grande referência para eles, assim. Então eu falei, eu preciso guardar esse conhecimento, a gente precisa
também surgiu essa outra dúvida, né? Quem vai levar esse legado, né? Quem vai seguir em frente? Quem vai carregar essa chama de ancestralidade que ela carrega? E aí a ideia do legado é essa. E aí agora a gente está trabalhando no legado. E agora, como é que é filmar aqui dentro da aldeia? Hoje a gente está aqui na aldeia temática. Ter esse contato, esse convívio com essa população indígena, que apesar de estar tão próximo da gente, está distante. Isso é muito interessante, né? É um patrimônio riquíssimo e material, e poucas pessoas... As pessoas não conhecem muito bem e não valorizam também, né? São lugares e pessoas que deveriam ser mais valorizados, assim, principalmente na própria cidade em que essas 12 aldeias estão, né? Que é Aracruz. Precisa de um trabalho maior de conscientização sobre essa riqueza que é estar aqui. A aldeia, para mim, é um lugar de pisar com muito respeito. É uma terra sagrada, é um território sagrado, e as pessoas... Graças a Deus eu tenho a confiança de muitas pessoas daqui. São pessoas muito queridas para mim. A gente tem uma relação de afeto. A gente se fala independente de ter algum projeto ou não. Graças a Deus a gente já se falava antes e as ideias vão surgindo, uma coisa vai levando a outra. Então, para mim, é sempre muito tranquilo. Gravar com eles é muito tranquilo, porque não existe assim... É claro que existe um roteiro, existe toda essa questão técnica, mas existe também uma naturalidade, uma fluidez na nossa relação que permite que a gente vá vivendo isso, e o documentário acaba sendo esse documentário vivo, né? Agora, Carol, e como tem sido a sua participação nos festivais? Como que o filme Travessia é recebido? Então, tá sendo muito legal o Travessia nesse primeiro ano, né? As pessoas até falam, eu quero assistir o Travessia. Só que, como muitos festivais, eles pedem o ineditismo, a gente não pode postar ainda na internet. Então, ele tá sendo super bem recebido. Eu acho que essa é uma temática do Travessia inédita, que fala sobre a transformação do parto em aldeias indígenas. Então chama muita atenção, né? Então a gente já foi para Festival de Cinema de Vitória, de Santa Teresa, de Tiradentes. Agora a gente vai para um festival em Pernambuco, no Agreste de Pernambuco, que chama Curta Taquari. E vão surgindo as novidades, né? A gente passou em mais um festival, foi selecionado em mais um. Tá sendo muito bonito, assim, as pessoas querem muito saber, né? O que tá acontecendo, como é que é. E é uma alegria, assim, vai ficar um ano rodando os festivais, quando sair o Travessia vai entrar o legado. Agora a gente está no mês de março, mês de comemoração das mulheres, né? Tivemos aí o Dia Internacional das Mulheres e durante todo esse mês a gente celebra as mulheres. Qual a sua posição com relação às mulheres indígenas e com relação às mulheres de um modo geral? O que você acha que a gente ainda tem que alcançar? Muito, né, Isa? É muita coisa em todas as áreas. Mas, assim, falando do meu recorte aqui, do que eu trabalho, de onde eu mais transito, o parto, em primeiro lugar, que é o princípio de tudo, né? É a vida. É preciso mudar essa forma de nascer mesmo. O respeito ao protagonismo da mulher no parto. Isso, para mim, é assim, o que sempre mais me marcou no meu trabalho, me marca. Eu sou fotógrafa no parto, né? Tenho formação de doula como um complemento ali do meu trabalho. Mas mesmo como fotógrafa, eu sinto muito, assim, todas essas questões. Então, acompanhar um parto onde a mulher ela é protagonista do seu parto, onde ela escolhe a posição que ela quer, os movimentos que ela quer fazer, onde ela é respeitada, onde seus desejos são respeitados, sabe? Falta tanto isso ainda, porque isso eu acompanho, como eu falei, dentro da minha bolha. Só que a realidade do Brasil não é essa. A realidade das mulheres que vão para hospitais públicos é muito difícil, é muito diferente disso. Então, assim, nessa área, nesse recorte aí do parto, essa é uma questão que para mim é muito forte. E aí, levando o parto para a aldeia indígena, é mais uma questão muito importante para ser falada, que era um ponto da ideia do meu primeiro filme. Como essas mulheres vão ser recebidas quando elas chegarem em um hospital. Porque a mulher indígena, sempre falo, em todas as entrevistas que eu dou, ela pode parir onde ela quiser, mas ela precisa ser respeitada onde quer que ela decida parir o seu filho.
E o hospital, os hospitais, né, eles precisam estar preparados para acolher essa cultura que tem as suas peculiaridades, tem alguns detalhes que não influenciam em protocolos e mudanças de protocolos médicos. Então, por exemplo, você cortar o cordão umbilical do bebê com 1 palmo de distância, para que quando esse umbiguinho cair, ele se transforme num patuá que vai proteger essa vida, né, pela vida dela inteira, esse bebê, né, por uma vida. E é simples e é respeitoso deixar que ela leve a placenta para casa, para ela plantar, e vai plantar uma árvore em cima, que vai ser uma árvore medicina para aquela família, sabe? Então, tem N questões aí que você pode, que os hospitais, né, precisam se atentar, criar uma cartilha, não sei, sabe? A ideia do Travessia foi muito trazer esse debate também, para que as mulheres indígenas sejam respeitadas dentro da sua cultura nessa situação. Muito bacana essa reflexão de Carol, porque é verdade, né, gente? Nós sabemos cada vez mais que a mulher tem crescido e por onde ela passa, ela é protagonista ali da sua vida, no seu trabalho. Então, mais do que nunca, o respeito às mulheres tem que ser feito, tem que ser realizado todos os dias. Carol, você encara como uma missão fazer com que a cultura indígena fique viva? Até porque a gente pode dizer assim, nós mulheres da cidade, né, que não temos esse contato, a gente precisa de saber, e você vê isso como a sua missão de vida? Totalmente, Isa. Eu cresci em Aracruz, eu sou de Aracruz, e eu cresci escutando coisas muito ruins sobre os indígenas, né? Que são preguiçosos, que são violentos, e isso e aquilo. E graças a Deus eu consegui eu mesma entrar e conhecer e tirar minhas próprias conclusões. E eu encaro sim como é necessário, é o maior patrimônio que a gente tem. É a nossa história, sabe? É a história do nosso país. E são pessoas que carregam um conhecimento muito precioso em todas as áreas. Essas histórias, elas precisam ser eternizadas, sabe? Precisam ser guardadas. E principalmente vistas também para que possam ser respeitadas. Porque eu acho que pra gente, às vezes eu acho que para as pessoas poderem respeitar, elas precisam enxergar com um olhar que seja um bom olhar, sabe? Então eu acho que o cinema, ele traz ele tem esse poder, como outras formas, né, de eternizar isso, como literatura, como fotografia, mas o cinema, ele traz esse poder de uma forma muito potente mesmo. Essa costura, né, de imagens com som, e você poder trazer esse sentimento para as pessoas, para que elas possam sentir ali o que você está sentindo também, e se tornar uma relação de afeto, de respeito, sabe? E como uma memória mesmo, né? Uma conservação de memória. É com certeza uma missão, sim. Carol, obrigada pela sua participação no programa Eu e Elas. É muito importante tudo que você falou, até porque a gente precisa de estar mais íntimo e de conhecer as nossas raízes, as nossas histórias. Eu que agradeço.